Embarque em uma jornada narrativa fascinante com Mistérios do Gadareno, Entre Demônios e Redenção. Este vídeo especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração de uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. A transformação do homem gadareno em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Exploramos o embate entre Jesus e os demônios, a libertação milagrosa do homem possuído e as reações complexas da comunidade gadarena, enquanto analisamos as profundas implicações teológicas e morais dessa passagem. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre temas como a natureza do mal, a soberania de Deus e o poder transformador da fé. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura, para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e contribua para o crescimento de nosso canal, que se dedica a trazer vídeos que inspiram e esclarecem. Agora fiquem com o vídeo Mistérios do Gadareno, Entre Demônios e Redenção. O barco desliza sobre as águas calmas do mar da Galileia, sob um céu matinal límpido. Jesus e seus discípulos, após uma travessia tranquila, aproximam-se da região de Gadara. O ambiente é pacífico, mas uma tensão subjacente paira no ar, antecipando eventos extraordinários. Assim que pisam em terra, são abruptamente confrontados por uma figura perturbadora. Um homem das cavernas próximas, conhecido por sua condição demoníaca, corre em direção a Jesus. Seus olhos refletem uma mistura de agonia e desespero. O homem, marcado por correntes quebradas e cicatrizes, é temido por todos na região. Sua voz, embora rouca e desgastada, ecoa com uma intensidade sobrenatural, enquanto ele se aproxima do grupo de forma ameaçadora. A comunidade gadarena havia tentado, inúmeras vezes, contê-lo com grilhões e correntes, mas ele sempre conseguia se libertar, mostrando uma força sobre-humana. Agora, ele vivia entre os túmulos, gritando e ferindo-se com pedras. Ao encontrar Jesus, o homem se lança aos pés dele, numa mistura de reverência e medo. Uma batalha interna parece consumi-lo, enquanto uma voz que não é completamente sua emerge, gritando com autoridade desafiadora. "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes", clama o homem, ou melhor, as entidades que nele habitam. A presença espiritual maligna é quase palpável, enchendo o ar com uma energia densa e sombria. Jesus, com uma serenidade inabalável, pergunta ao homem: "Qual é o teu nome?" E a resposta vem, carregada de um peso tenebroso: "Legião é o nosso nome, porque somos muitos." Este nome, Legião, revela a profundidade e complexidade da possessão. Uma legião, no contexto romano, referia-se a um vasto número de soldados, sugerindo uma multidão de demônios habitando o homem. A angústia do gadareno é palpável. Ele está dividido entre sua própria identidade e a influência opressora dos demônios. Seus olhos, ora suplicantes, ora ferozes, fixam-se em Jesus, buscando alguma forma de libertação. Os discípulos observam, assombrados e cautelosos. A cena diante deles desafia sua compreensão e testa sua fé. Eles testemunham não apenas um homem atormentado, mas uma manifestação física da batalha espiritual entre o bem e o mal. A tensão cresce quando Jesus ordena aos espíritos imundos que deixem o homem. A resistência dos demônios é evidente, mas sua submissão ao poder de Jesus é inevitável. Os demônios, cientes de sua iminente expulsão, suplicam a Jesus que não os envie para o abismo, mas lhes permita entrar em uma manada de porcos próxima. Este pedido peculiar revela nuances da teologia demoníaca e da autoridade de Jesus sobre o reino espiritual. Jesus, discernindo as implicações e consequências de sua decisão, concede o pedido dos demônios. O que se segue é uma cena dramática. Os espíritos imundos deixam o homem e entram nos porcos, que, possuídos, se lançam precipício abaixo, afogando-se no mar. A transformação do homem é imediata e impressionante. Da fúria e desespero, ele passa à serenidade e lucidez. Ele se senta, agora são e vestido, aos pés de Jesus, uma imagem viva do poder redentor e restaurador de Cristo. A notícia do ocorrido se espalha rapidamente, e uma multidão da cidade e dos campos ao redor vem ver o que aconteceu. Eles encontram o homem, conhecido por sua demência e violência, completamente transformado, um testemunho mudo, porém eloquente, da autoridade
e compaixão de Jesus. A chegada dos gadarenos ao local é marcada por uma mistura de curiosidade e medo. Eles veem o homem que antes aterrorizava a região, agora calmo e lúcido, sentado aos pés de Jesus. A cena diante deles é tão surpreendente quanto desconcertante. Entre os espectadores, sussurros e murmúrios se espalham. Alguns expressam admiração pelo milagre, enquanto outros demonstram preocupação e medo pelas implicações do que acabara de acontecer. O poder demonstrado por Jesus desafia as estruturas de crenças e poderes locais. O homem liberto dos demônios, agora em estado de serenidade, implora a Jesus que o permita segui-lo. Seu desejo é abandonar sua antiga vida e dedicar-se completamente ao Mestre que o salvou de um destino terrível. Jesus, no entanto, tem outros planos para ele. Com uma sabedoria que transcende o entendimento comum, instrui o homem a voltar para sua casa e contar a todos o que Deus lhe fez. A missão do homem é agora testemunhar a misericórdia divina em sua própria terra. Este momento marca uma mudança fundamental na narrativa. O homem, que antes era um símbolo de maldição e medo, torna-se um mensageiro de esperança e transformação. Sua história pessoal é um testemunho vivo do poder de Jesus. Enquanto isso, a reação da população de Gadara é complexa e conflituosa. Alguns estão temerosos pela perda dos porcos, um duro golpe econômico para a comunidade. Outros estão assustados com o poder sobrenatural demonstrado e pedem que Jesus se afaste de suas terras. A resposta de Jesus a essa rejeição é silenciosa, mas significativa. Ele não impõe sua presença onde não é bem-vindo, respeitando o livre-arbítrio dos gadarenos, apesar da transformação milagrosa que acabara de realizar. Os discípulos observam a reação mista da multidão, aprendendo uma lição valiosa sobre a natureza humana e a aceitação do divino. Eles começam a entender que o caminho do discipulado é repleto de complexidades e desafios inesperados. A história do endemoninhado de Gadara começa a se espalhar por toda a região, cruzando fronteiras culturais e religiosas. O testemunho do homem e o impacto de sua transformação alcançam muitos, provocando debates e reflexões. No entanto, o episódio de Gadara também levanta questões profundas sobre a natureza do mal e do sofrimento. Por que esse homem foi possuído? Qual é o propósito do mal e como ele opera no mundo? Teólogos e estudiosos da época, bem como nos séculos posteriores, debaterão essas questões, usando o relato de Marcos como um ponto de partida para explorar a teologia da libertação e da redenção. A transformação do gadareno também simboliza a missão mais ampla de Jesus, a de libertar a humanidade não apenas de demônios, mas de todas as formas de opressão espiritual, física e social. Este evento, portanto, não é apenas um milagre isolado, mas um microcosmo da obra redentora de Jesus, que oferece libertação e renovação a todos que se encontram em desespero e marginalização. O testemunho do gadareno restaurado ecoa como um lembrete poderoso de que nenhuma pessoa está além do alcance da graça e misericórdia de Deus. Ele representa a esperança para os desesperados e a promessa de um novo começo. Enquanto a narrativa se desenrola, os espectadores são convidados a refletir sobre suas próprias lutas e a possibilidade de transformação em suas vidas. A história do gadareno torna-se um espelho para a alma humana, refletindo tanto a profundidade do desespero quanto a possibilidade de redenção. À medida que Jesus se prepara para partir de Gadara, o homem recentemente libertado se despede com uma mistura de gratidão e pesar. Seu olhar segue o Mestre, refletindo uma transformação profunda que transcende sua experiência pessoal. O ex-endemoninhado, agora embaixador da misericórdia divina, começa a sua jornada de testemunho. Ele viaja por Decápolis, uma região de 10 cidades, compartilhando sua história extraordinária, tocando corações e despertando mentes. As pessoas que ouvem seu relato são afetadas de maneiras diversas. Algumas se maravilham com o poder de Jesus e sentem uma renovada esperança. Outras permanecem céticas ou até mesmo hostis, incapazes de aceitar plenamente a realidade do milagre. Enquanto isso, os discípulos de Jesus, navegando de volta através do mar da Galileia, refletem sobre os eventos em Gadara. Eles discutem entre si as implicações do que testemunharam, fortalecendo sua fé e compreensão do ministério de Jesus. A narrativa do gadareno se espalha, tornando-se uma das histórias mais intrigantes e debatidas do ministério de Jesus.
Ela desafia as noções convencionais de pureza, poder e propósito divino. A libertação do gadareno e a reação dos porcos provocam uma série de questionamentos teológicos e éticos. O episódio levanta debates sobre a soberania de Deus, sobre as forças do mal e a relação entre o espiritual e o material. Em comunidades cristãs posteriores, a história do gadareno é frequentemente citada como um exemplo da vitória de Cristo sobre as forças do mal e da sua compaixão pelos marginalizados e aflitos. A transformação do gadareno se torna um símbolo de esperança e renovação. Sua jornada de libertação e redenção ressoa com muitos que buscam significado e propósito em meio às suas próprias lutas. Teólogos e estudiosos ao longo dos séculos retornam a esta história para explorar temas como a natureza da salvação, a realidade do mal e o poder do testemunho. A rejeição de Jesus pelos gadarenos também é objeto de reflexão. Ela revela a complexidade da resposta humana ao divino e levanta questões sobre resistência, aceitação e as consequências da incredulidade. A história termina, mas seu impacto continua. Ela convida os ouvintes e leitores a uma introspecção profunda, estimulando-os a considerar a própria necessidade de libertação e a possibilidade de transformação em Cristo. O legado do gadareno perdura como um testemunho do poder transformador da fé e da presença curadora de Jesus. Ele inspira gerações a buscar a verdadeira liberdade e a redenção, independente de suas circunstâncias. A narrativa de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, permanece uma fonte inesgotável de inspiração, desafio e conforto. Ela nos lembra de que, em meio à escuridão mais profunda, a luz da esperança e da renovação nunca se extingue. Assim, a história do gadareno se torna mais do que um mero relato bíblico. Ela se transforma em uma parábola viva sobre a luta humana contra as forças escuras e a busca incessante pela redenção. No final, o episódio de Gadara nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, desafiando-nos a encontrar nosso caminho de volta à luz, guiados pela sabedoria e amor de Jesus Cristo. Chegamos ao final dessa história fascinante de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Uma jornada desde a escuridão profunda até a luz da redenção. Vimos como um homem atormentado por demônios encontrou a libertação através do poder e compaixão de Jesus, tornando-se um testemunho vivo do amor divino. Esta passagem não apenas narra um milagre impressionante, mas também nos convida a refletir sobre temas profundos como a natureza do mal, a soberania de Deus e o impacto transformador da fé. Não esqueça de curtir este vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos futuros episódios em A Bíblia Obscura. Até a próxima, onde continuaremos explorando os mistérios e as maravilhas das Escrituras.